Vamos falar sobre como sair do buraco. Olha, essa mensagem ela falou inicialmente muito comigo, porque eu tenho passado momentos com Deus assim bem especiais. E nesses momentos com Deus, Deus tem falado um pouquinho para mim sobre propósito, sobre chamado. E então é sobre isso que eu quero compartilhar um pouquinho com vocês, porque quando a gente fala sobre este tema, consequentemente nós vamos falar sobre os propósitos de Deus para a nossa vida, encontrar o nosso propósito. Mas eu quero aqui compartilhar um pouquinho do que a gente está vendo nas redes sociais. Aqui o pessoal está interagindo, dizendo boa noite. Eu quero pedir para você que está com seu celular aqui na igreja e que você que está na sua casa também, que não compartilhou ainda este link, compartilhe agora, tá bom? Para que mais pessoas então assistam esta pregação, para que mais pessoas então possam desfrutar dessa palavra. Amém? Vai projetar aqui então, né? Certo? Vamos lá, eu gostaria que vocês abrissem então suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 37. Gênesis 37, do 18 ao 28. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, 37, do 18 ao 28. Todos acharam, amém? Amém. Você aí na sua casa já achou também? Vamos lá então. Gênesis 37, 18, diz assim: De longe o viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. E dizia um ao outro: Vem lá o tal sonhador. Vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa dessas cisternas, e diremos: Um animal selvagem o comeu, e vejamos em que lhe darão os sonhos. Mas Rúben, ouvindo isso, livrou da mão deles e disse: Não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rúben: Não derrameis sangue, lançai-o nesta cisterna que está no deserto, e não ponhais mão sobre ele. Isto disse para o livrar deles, a fim de o restituir ao pai. Mas logo que chegou José e seus irmãos, logo que chegou José e seus irmãos, conspiraram tirar a túnica talar de mangas compridas que trazia, e tomando-o, o lançaram na cisterna vazia, sem água. Ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam aromatas, bálsamo e mirra, que levavam para o Egito. Então disse Judá a seus irmãos: De que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vendamo-lo aos ismaelitas, não ponhamos sobre ele mão, pois é nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram, e passando os mercadores midianitas, os irmãos de José, o lançaram e o tiraram da cisterna, e o venderam por 20 siclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito. Bom, buraco, né? Aqui eu quero basicamente falar um pouquinho sobre essa história que a gente já cansou de ouvir, né? A gente já ouviu muitas vezes, mas na verdade essa parte, você pode, quando eu comecei a ler essa parte, eu tive várias ideias de sermões, várias assim. Tem muitas histórias que você pode tirar daqui, muitas. Mas eu quis focar então na minha área, né? Porque assim, Deus ele tem um chamado para minha vida, sabe? E mais do que nunca, ele tem confirmado esse chamado. E por causa disso, então, eu decidi
ir em frente e então obedecer o que Deus espera de mim. Amém. Né? Então, a partir de agora, eu vou pregar e vou falar só daquilo que realmente eu conheço. Só daquilo que realmente Deus me chamou para fazer. Né? Então, o mundo carece desse conhecimento. Então, quando vocês me ouvirem, vão ouvir a Rose, educadora financeira. Né? E nós vamos falar não especificamente sobre finanças, porque na verdade esse tema ele pode ser aplicado em qualquer área da sua vida. Qualquer área da sua vida. Né? E o interessante é que quando a gente fala de buraco, né, existe um dito popular aí que fala assim, ixi, fulano tá no buraco. Ixi, tô no buraco. Tem um rombo no meu orçamento. Né? Quando a gente fala de buraco, a gente lembra de problema. Né? Então, os problemas de José, os buracos de José, não foram só os físicos. Porque aquele trauma que ele viveu ali, trouxeram consequências muito graves para a vida dele. Se ele não tivesse uma base em Deus muito forte, que ele recebeu do pai dele, não tenho dúvidas disso, porque José tinha aproximadamente 17 anos quando isso aconteceu, ou seja, era um menino ainda, era um adolescente, né? E sofrer aquele baita trauma que ele sofreu ali, né? Porque ali ele sofreu, o que aconteceu ali? Os irmãos conspiraram contra ele, ou seja, a traição, a separação brusca da família, do pai, né? E a preocupação que ele tinha com o pai, sabe? Foi para um lugar distante, onde ele não conhecia ninguém, sofreu todo aquele trajeto. Gente, vocês imaginem um trajeto até o Egito, quanto ele deve ter sofrido. Quando ele chegou lá, quanta humilhação ele passou. Quanta humilhação ele passou sendo ali também escravo. Mas José nunca parou de sonhar. Porque José, gente, isso é muito interessante. Quando nós somos sensíveis a Deus, quando nós temos um relacionamento com Deus, eu digo isso sempre, que é muito mais fácil de você entender o chamado de Deus para você. Ou seja, o propósito de Deus para a tua vida. Porque você pode você pode ficar rico com alguma coisa que você faz. Mas se não for o propósito de Deus para a tua vida, sabe o que vai acontecer? Você não vai ser feliz. Você vai ganhar dinheiro, mas você não vai ser feliz. Você vai se desenvolver, mas você não vai ser feliz, porque você não está cumprindo o propósito de Deus na sua vida. E Deus, ele começou a falar do propósito dele para a vida de José, desde novo. Ele começou a ter sonhos, e Deus revelando ali o que queria dele. Mas ele não precisava ter ido para o buraco para que Deus cumprisse aquele... Não, ele não precisava disso. Deus tinha seus planos, e eu tenho certeza que nos planos de Deus não cabia aquele buraco. Não tinha aquele buraco. Não tinha a traição dos irmãos, não tinha a separação do pai, não tinha. Mas, como nós vivemos num mundo de pecado, sempre vai haver o buraco, sempre vai haver o inimigo, que no caso seriam os irmãos dele, nós ali no meio e os planos. 2 planos. Eu quero falar de planos agora. Eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias. Vamos ver novamente aqui. O meu... Pode passar? O celular ele fica toda hora saindo. Eu gostaria que vocês abrissem então as suas Bíblias, para quem não sabe de cor, em Jeremias 29:11. Jeremias 29:11 é um texto muito conhecido, né? Muitas pessoas aí, é o texto preferido de muitas pessoas. Eu gosto muito desse texto. 29:11, que diz assim, Jeremias 29:11: Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Em algumas traduções que planos, tá? Eu é que sei que pensamentos ou planos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos ou planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. E em contrapartida, nós vemos João 10:10, que a gente também conhece, né? Que o inimigo veio para quê? Para matar, roubar e destruir. Né? Então, esses são os planos opostos, que todos os dias querem nos comprar.
Deus de um lado com seus planos maravilhosos para a tua vida, com os propósitos que vão te fazer feliz, que vão te fazer ter uma vida realmente próspera, porque eu não estou falando de dinheiro, mais uma vez, eu estou falando de uma vida mesmo feliz, realizada, sabe? Ainda que você ganhe o suficiente para viver, sabe aquela vida realizada? Isso só Deus pode dar. Entende? Então existem dois planos, gente. Os planos do inimigo e os planos de Deus. E esses planos todos os dias se contrastam. Todos os dias é uma luta para que o plano de Deus não se cumpra na tua vida, na minha vida. Então, algumas posições nós temos que ter, porque diante de tudo isso, nós temos que tomar alguma posição. E eu queria falar um pouquinho para vocês sobre sonhos. Quando José ele tinha sonhos, ele sonhava, e os sonhos de José eram, na verdade, uma revelação de Deus, do propósito de Deus para a vida dele. Que nem eu falei para vocês, ele seria um grande líder, né? Ele faria uma grande diferença. Ele tinha um propósito muito grande. Deus tinha um propósito em usar como uma liderança estratégica o nosso amigo aqui. Mas, infelizmente, o inimigo também tinha seus planos. E não queria que José, então, realizasse esse plano de Deus. Ele queria atrasar. Porque eu acho que o inimigo não é tão ignorante assim, de pensar que Deus não vai cumprir o plano dele na vida da gente. Mas, a não ser que nós não queiramos. Então, qual foi o plano do inimigo? Bom, eu vou armar esse problema, eu vou lançar José, eu vou lançar fulano, eu vou lançar ciclano no buraco. Eu vou colocar um problema na vida dele, para que ele não entenda mais, para que ele esqueça os propósitos de Deus para a vida dele. E aquele foi tão traumático para José, tão traumático, que levou ele até para outros buracos. Imagine a mágoa que ele tinha dos irmãos. Ele lidou com 20 anos, gente. Ele levou em torno de 20 anos para reencontrar os irmãos dele. Você imagine 20 anos, ele lá dentro da casa lá de Potifar, trabalhando ali e lembrando, eu estou aqui por causa dos meus irmãos. Aí ele lá na prisão, eu estou aqui por causa dos meus irmãos. Eu não sei o que passava, mas eu tenho certeza que ele ficava muito triste ao lembrar o tamanho da raiva que os irmãos tinham dele, o tamanho da inveja. E ele se perguntava por quê. Mas não é só José. O inimigo usa pessoas também para fazer o mesmo com a nossa vida. Para nos fazer perder o foco, o propósito de Deus para a nossa vida. Para desviar o nosso foco. Quando nós desviamos ou não conseguimos compreender por alguns motivos o propósito de Deus para a nossa vida, nós temos uma vida fria, sem graça. Uma vida sem propósito é uma vida que não tem graça. Então José, ele, baseado em todo o conhecimento que ele tinha de Deus, a intimidade de Deus que veio através do pai dele, ele tinha esses princípios que foram a base de José. Os princípios passados pelo pai dele que sustentou ele naquele momento. Mas o interessante aqui é que eu quero falar o seguinte. Por quê? Por que caímos no buraco? Vamos falar de José um pouquinho? Basicamente, existem dois tipos de forma de nós cairmos num problema aí, num buraco aí, né? Qualquer aí. Primeiramente, claro, existem outros, mas eu vou focar dois, tá? Primeiro, imprudência e ingenuidade. Aí a gente vê lá em Mateus 10:16. Mateus 10:16 diz assim. Mateus 10:16. Eis que eu vos envio como... Não, peraí, tá errado. É isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. Então eu coloquei errado. Não é esse. Tá certo. É? É isso mesmo. Ah, sim, é verdade. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como a serpente e simples como as pombas. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que eu tenho que estar preparado. Preparado para esse mundo. Preparado, eu tenho que estar preparado para os planos do inimigo.
E como é que eu faço isso? Como é que eu estou preparado para os problemas? Conhecendo Ele, conhecendo Deus, conhecendo a palavra de Deus, meu irmão e minha irmã que está aí. Não é à toa que o inimigo não deixa você ler a Bíblia, não deixa você estudar a lição da escola sabatina, não é à toa. É porque ele quer que você caia num buraco por imprudência. Porque quando vir um problema para você, você não consegue sair dele. Ou simplesmente você cai num buraco porque você simplesmente agiu de forma errada num determinado momento. Porque, vamos e venhamos, gente, muitos dos buracos que nós caímos, não precisou ninguém nos empurrar. Nós mesmos caímos nele. E isso é fato. Alguns sim, algumas pessoas, né? O inimigo, ele sabe trabalhar. De qualquer forma, ou ele trabalha na tua vida para que você caia numa situação difícil que te leve a traumas pesados, traumas difíceis de te fazer continuar na obra de Deus. Quantas pessoas eu conheci, gente? Olha, eu sou nova, mas eu fui líder de mulheres há muito tempo atrás. Há 8 anos eu fiquei 8 anos sendo líder de mulheres. E eu conheci muita mulher. E eu vi muita história, gente, muita história. E é praticamente a mesma coisa. São oportunidades, plano do inimigo, sabe? Em formato de que parece tudo bonitinho, sabe? Porque ele executa um plano, mas sem que você perceba. Se você não tiver astúcia para entender o agir do inimigo num determinado momento, você já era. Eu vou contar uma forma aqui bem simples de você entender isso. Eu estava dando estudo para uma moça, e essa moça, ela estava vindo para a igreja. Ela estava frequentando os cultos, estava bem, já estava pensando em se batizar. Só que ela estava desempregada. Então, na verdade, ela buscou a Deus, como todas as pessoas, porque ela estava precisando de um emprego. As pessoas vão buscar a Deus por N motivos, né? Mas nunca é porque eu amo Deus, eu quero viver com Deus, porque eu quero servir a Deus. É sempre porque a gente tem um problema e a gente busca em Deus a resolução desse problema. Olha o buraco aí. Então essa moça, e a gente orava junto e pedia a Deus por uma porta de emprego para ela. Não tardou muito, gente, para a porta de emprego aparecer. Ela apareceu. Só que a porta de emprego impedia ela de continuar os estudos e vir para a igreja. Essa porta de igreja, essa porta de emprego, vinha de Deus? Isso era plano de Deus para ela? Gente, claramente não. Definitivamente não. Se Deus te dá alguma coisa que você está esperando, mas isso impede você de servir a Deus de algum jeito, de se entregar mais para Deus, isso aí não veio de Deus, não. Deus, ele não te dá nada que vai te afastar dele. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as oportunidades que aparecem, porque às vezes as oportunidades são planos, iscas do inimigo para tirar você do foco, do propósito de Deus. E dito e feito, essa pessoa entrou nesse emprego, nunca mais voltou a fazer estudo, começou a dar desculpas e acabou, sumiu. E assim foi. Então isso é comum. Eu estou dando um exemplo, mas tem um monte de exemplo que eu poderia dar aqui. De iscas, parece que coloca assim um negocinho assim no buraco para a pessoa ir lá pegar e cair no buraco. Sabe aquelas armadilhas? Parece uma armadilha que aparece em filmes que as pessoas faziam antigamente, aquelas cobriam o buraco, deixavam bonitinho, e quando a pessoa passava, caía. É bem assim. Não foi o caso de José. Ele caiu ali não porque ele quis. Ele caiu ali por ingenuidade. Oséias 4:6 diz assim: o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, muitas vezes, mais uma vez, mas por falta do conhecimento de Deus, por falta do conhecimento da astúcia do inimigo, da ingenuidade, eu acabo caindo no buraco. Então, primeiro, é por imprudência, ou seja, eu conheço o inimigo, eu conheço ele, mas eu não estou num relacionamento tão bem com Deus que eu consigo perceber que aquilo ali é uma isca do inimigo.
Eu fui imprudente ali, eu sabia o que fazer, mas eu não fiz. Eu me deixei levar por alguma coisa. Então a imprudência é isso, eu sei como que faz, eu sei o caminho, mas eu me deixei levar. Quantas pessoas acontecem isso dentro da igreja, gente? Pessoas de dentro da igreja, às vezes, é líder de alguma coisa, pessoas que estão na direção, de repente está no mundo aí. Buraco, gente. Isca do inimigo. Imprudência. Agora tem o caso da ingenuidade, a pessoa não conhece mesmo. Se José fosse um pouco mais esperto, coitado, com 17 anos, eu acredito que ele seria tão esperto. Mas se ele fosse um pouco mais esperto, ele perceberia, eles estão todos ali, eu estou longe do meu pai. E eles não gostam de mim, né? Eles me odeiam, riem de mim, me humilham, porque é isso que a gente vê claramente na Bíblia. Várias vezes você percebe os irmãos dele, que eles tinham raiva de José. Então ele já sabia, José estava ali só obedecendo o pai, tadinho. E pela ingenuidade, então ele caiu ali num trauma muito grande. E muitas vezes a gente cai também num problema, por exemplo, de briga com familiar, desentendimento com alguém. É um buraco que o inimigo te põe ali para te impedir de receber bênçãos, de pregar o evangelho. E a gente vai falar sobre isso ainda. Então a gente cai no buraco por duas coisas: ingenuidade, porque eu não conheço a palavra de Deus, ou é porque eu conheço a palavra de Deus e eu me deixo levar por amigos, por determinada situação. E aí eu caio no buraco. Agora, como é que eu faço para sair do buraco? Primeira coisa que eu preciso entender para poder sair de um buraco, presta atenção aí. Vamos lá em Provérbios 19, 21. Provérbios 19, 21. Provérbios 19, 21. Amém. Diz assim: muitos propósitos há no coração do homem, mas os desígnios, pode ser os propósitos do Senhor, permanecerá. Então, os caminhos, os propósitos, a vontade de Deus prevalecerá. Então, o que acontece? Uma coisa que a gente precisa entender: quando o meu propósito não está alinhado com o propósito de Deus, pode ter certeza que o inimigo vai usar isso para te colocar no buraco. Então eu preciso entender claramente qual é o propósito de Deus para a minha vida. Como, Rose? Eu não sei. Gente, eu vou falar para vocês. Observe quais são os seus dons. Qual é o seu talento? O que você sabe desenvolver? Todas as pessoas receberam algum dom, algum talento, alguma coisa. É dele que vai surgir o propósito. Uma coisa é certa, gente. Todos os propósitos de todas as pessoas têm a ver com a missão, tá? Tem a ver. O fim dela é pregar o evangelho. Não se engane, gente. Tem gente que pensa assim: ah, não, eu vou para a igreja e está tudo bem. Não está tudo bem. Você não está cumprindo o propósito. O teu propósito é se converter para converter outros. Esse é o propósito, é o chamado de Deus para mim e para a sua vida. Amém. Tá? Se você não cumprir esse propósito, você não vai ser feliz, gente. Ou coisa boa é servir a Deus, ou coisa boa é falar de Deus para as pessoas. Gente, se você não tem esse desejo, se você não tem essa vontade, está faltando pedir a Deus. Porque tudo que é bom vem de Deus. Não espere você ter essa vontade. Ah, eu quero ter vontade de ler a Bíblia. Tu não vai ter vontade, gente. Porque isso é espiritual. Clame a Deus e faça por obrigação no início. Porque é assim que a gente faz mesmo. Porque a gente tem que vencer a carne. E a carne a gente vence como? Com disciplina. Com disciplina. Então, propósito. Meu propósito tem que estar alinhado com o propósito de Deus. Tem pessoas que pedem coisas para Deus que não tem nada a ver com o propósito. Aí, gente, fica difícil. Sabe? Às vezes ela está trabalhando numa área que ela não pode trabalhar, que está atrapalhando os propósitos de Deus. Eu te digo, Deus tem o melhor para você. Deus é capaz de abrir outra porta para você, que você possa cumprir o propósito de Deus. Amém. Eu não sei qual que é o teu problema que te impede de cumprir o propósito de Deus. Estou dizendo para você que se não tiver propósito, vai ficar em buraco. Vai ser infeliz, não tem jeito, porque é indispensável que eu conheça o propósito de Deus para a minha vida. Primeiro, o propósito de Deus para a minha vida é levar a mensagem para outras pessoas, transformar outras vidas, assim como a minha foi transformada. Se a minha não foi ainda, vamos trabalhar isso. Aí depois eu tenho que
que eu tenho que... Às vezes não é nem depois, às vezes Deus coloca na tua vida pessoas, você não está nem ainda preparada, mas Deus coloca na tua vida pessoas para você pregar o evangelho, falar da mensagem, do pouco que você tem. É assim. Mas Deus coloca dons em você. E esses talentos, esses dons em você, não sei, às vezes conversar bem. Às vezes é uma pessoa que serve bem, gosta de servir. A Bíblia fala de inúmeros propósitos. Coloca aí na internet, lá no Google, escreve lá. Escreve quais são os dons de Deus. Quais são as funções que Deus colocou para você. Tem um monte, gente. Tem várias. Você se encaixa em uma delas. Você só precisa descobrir qual é. Como, Rose? Não fique esperando, gente, no banco. Vá se envolver. Se envolva, pergunte para a liderança da igreja. Olha, como é que eu posso ajudar? Não deixe para amanhã, você precisa. Outra coisa também, planeja. Aí você vai falar assim, Rose, mas José não planejou nada. Aí é que você pensa. José, na situação que ele estava, quando ele foi comprado por Potifar, e ele entrou na casa de Potifar, ele sabia muito bem o que ele estava fazendo. Ele entrou ali e falou assim, eu ainda posso cumprir o propósito de Deus para a minha vida. E o que eu vou fazer? Eu vou mostrar que eu posso ser útil. Quem sabe Potifar, olha o que ele pensou. Talvez ele tenha pensado assim, olha, eu estou trabalhando logo na casa de uma pessoa muito influente aqui no Egito. Quem sabe é ele que vai me levar, e talvez fosse. Mas mais uma vez o inimigo foi lá e cortou as asinhas de José. E aí ele estava ali se desenvolvendo, ali ele aprendeu, aprimorou, quem sabe a outra língua, a escrita, os cálculos. Não há como negar, ali a Bíblia diz claramente que ele trabalhou para Potifar e ele acabou sendo ali o líder dos outros empregados. Então, possivelmente, ele tinha um talento. O que ele fez? Ele construiu uma imagem ali. Ele aproveitou a oportunidade ali que ele tinha e construiu uma imagem. Então, José, ele ainda acreditava nos planos de Deus, mesmo sendo escravo. Mesmo olhando para o espelho e vendo, não dá, olha a situação que eu estou vestido. Eu acabei de ser comprado ali, humilhado. Né? Então ele não tinha aparência de alguém que fosse um governador ou alguém daquele nível, daquele sonho que ele tinha, que Deus revelava a ele. Mas ele acreditava piamente, porque o pai dele ensinou ele que Deus não mente, que Deus prometeu e cumpriu na vida do pai dele, Jacó, e ia cumprir também na vida do filho dele. E Jacó sabia disso. Quando José começou a ter os sonhos, eu tenho certeza que Deus sabia, ixi, esse meu filho aqui, ele vai ser o cara. Por isso que ele foi o queridinho. Porque ele olhou e falou, esse aqui vai ser o meu sucessor. Ele sabia, esse vai ter um nome grande. Então, o Provérbios 21:5 diz assim, os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza. Quando você está numa situação difícil, gente, você tem que sentar, a primeira coisa que você tem que fazer é sentar e analisar, diagnosticar a situação. O que está acontecendo aqui? José fez isso. Puxa, eu saí de lá, vim aqui, agora Deus me colocou aqui, só pode ser. Agora eu vou conseguir, agora eu entendi. Deus me colocou no buraco, me trouxe aqui, agora eu vou conseguir cumprir aquilo que Deus falou. Estou aqui na casa de Potifar, estou aqui como líder dos empregados, é daqui para cima. E ele começou a diagnosticar e planejar aqui, eu vou fazer meu nome, eu vou estudar, eu vou me desenvolver, Ele começou a imaginar, planejar. Hoje nós temos a ciência contábil aí, administrativa, a nosso favor. Nós temos problemas inúmeros, mas a gente não consegue sentar para pensar neles. A gente vai pensar nos problemas quando eles já estão estourando, explodindo já. Não! Analise, sente, calcule, escreva o teu problema, principalmente se for financeiro, de cunho financeiro. Você precisa olhar a situação. Você precisa anotar a sua realidade. Calcular a sua realidade. Então, José fez isso.
Aproveite a oportunidade, gente. Ele aproveitou e se desenvolveu ali. Gente, tem pessoas que não se desenvolvem no reino de Deus, não se desenvolvem no seu chamado, no propósito de Deus, porque não aproveitam a oportunidade. Não aproveita a oportunidade. Onde você está é uma oportunidade para você, seja no teu trabalho, seja na tua casa, seja na igreja. É uma oportunidade de você desenvolver os propósitos de Deus na tua vida e ser feliz de verdade. E, finalmente, eu preciso executar. Não adianta eu ficar nos sonhos de José, sonhando com o que eu desejo, com o que eu sonho. Eu quero uma casa na praia, uma BMW, eu quero... Fala aí, Jonathan, mais coisas aí que as pessoas querem muito. Ter um jatinho particular, né? Seja lá o que for, né? As pessoas sonham muitas coisas que não é propósito de Deus. Não é propósito. Pode ser que no meio termo ali você consiga receber isso, mas não é propósito de Deus isso para você. Deus quer te fazer feliz. E como fazer feliz? É restabelecendo o seu relacionamento com Ele e cumprindo o propósito dele para você. Eu tenho certeza que se você entender isso, você não cai no buraco. Se você viver a vontade de Deus, a palavra de Deus, você não cai no buraco. Se você está no buraco da dívida, você precisa parar e pensar. Você precisa calcular, você precisa orçar. Colocar no papel aquilo que você está gastando. Analisar aquilo e ver onde é que está o erro. Se eu não fizer isso e perceber onde é que está o meu erro, Deus diz isso pra gente. Deus, Ele quer que a gente faça o que todos os dias? Reconheça o quê? A nossa natureza pecaminosa todo dia. Olha, Rose, você errou ali, ó. Peça perdão. Olha, você fez aquilo ali, tá errado, Rose. Então, gente, cair no buraco é muito fácil. É muito fácil. Mas com Deus, sair dele também é. José venceu todos os buracos que ele entrou. O buraco da separação, ele conseguiu trazer a família de volta. Ele conseguiu perdoar os irmãos. Ele conseguiu alcançar, poxa, depois que o inimigo ainda tirou ele ali da casa de Potifar, humilhado ali. Ele deve ter apanhado, ele deve ter sido extremamente humilhado depois da situação que aquela mulher dele, a mulher de Potifar, fez José passar. José foi para uma cadeia. Agora sim ele podia pensar assim: não tem mais jeito agora. O que vai acontecer comigo aqui na cadeia? Eu vou morrer aqui. Quem vai me ver aqui na cadeia? Talvez ele tenha pensado isso. De repente, aparece o copeiro e o padeiro. E aí Deus acende a chama, porque ele era um homem sábio. Deus acende a chama da confiança no propósito de Deus, no cumprimento do propósito de Deus para a vida dele. E ele olhou então para o padeiro e para o copeiro e disse assim: vai ser eles, vai ser neles que Deus vai cumprir o meu propósito, o propósito dele. Não importa o buraco que você tiver, não importa a situação que você esteja, Deus vai mandar alguém nesse buraco para tirar você de lá. Amém. E fazer com que você cumpra o propósito, gente. Quem crê nisso? Você crê nisso aí na sua casa? Amém. Então diga amém se você crê nisso. Amém. Gente, o que nós não podemos é continuar no buraco e dizer: eu sou um coitadinho. Você não é. Você é filho do Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Ele quer te tirar do buraco para cumprir o propósito dele na tua vida. Te fazer muito feliz no teu casamento. Te fazer muito feliz no teu trabalho. Te fazer muito feliz em tudo que ele te der. Amém. Mas você precisa ter propósito de Deus na tua vida, não o seu propósito. Você precisa planejar, arquitetar o que você espera, juntamente com Deus. Eu não posso viver a vida de qualquer jeito. Então, para que serve a igreja? Por que Jesus criou a igreja? Por que ele fez a igreja? Cada um podia sair pregando aí de qualquer jeito? Não, porque a igreja ela é um lugar onde as pessoas se reúnem estrategicamente para pensar como um só, para definir estratégias, planos, metas para cumprir o propósito de Deus. Exato. Se não tivesse esse núcleo, este local, como é que ia acontecer isso? Assim a nossa vida, a nossa casa tem um propósito, nossa família
tua vida, através da tua vida. Amém. Vamos deixar de pensar e pensar, só pensar. Vamos planejar. Sabe, o que eu espero da minha vida daqui a 5 anos? O que Deus espera da minha vida daqui a 5 anos? Já pensaram nisso? O que Deus espera da minha vida daqui a 5 anos? O que Deus espera da minha vida daqui a 10 anos, daqui a 20 anos? E se eu morrer amanhã, qual legado eu deixei aqui? Será que alguém vai olhar para o meu momento ali e vai dizer assim, poxa, a Rose vai fazer falta? Ou não vai fazer diferença nenhuma? Gente, você nasceu para ser sal. Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Não tem como. Você tem gosto. As pessoas vão te perceber onde você estiver. Você nasceu para ser luz. Sabe o que é isso? Não tem como você se esconder. Luz não se esconde. Não dá. Se você colocar ela debaixo ali, mas tiver tudo, você vai ver ela ali embaixo. A luz, ela clareia onde ela estiver. Se ela estiver no buraco, ela vai clarear lá no buraco. Luz é isso, gente. Aí tem gente que acha, ai não, eu tenho sido tímida, eu não sei. Não. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Amém. Saia do buraco. Pense aí num problema. Pense num problema, cada um aí. Um só, não precisa ser mais de um. No seu maior problema, no seu maior desafio que você tem. Feche os seus olhos agora, você em casa também. Feche os seus olhos agora e imagine esse problema, esse buraco que você está passando. O que talvez você tenha entrado ou por ingenuidade, ou também porque você foi imprudente, não sei. Você está num buraco. Deus pode te tirar deste buraco. Amém. Ele quer te tirar desse buraco. Só faça o que é certo. Amém. Entenda o propósito. Estude a situação. Planeje e execute, trabalhe para sair deste lugar. Só não continue nele. Só não aceite a situação que está. Tem pessoas que estão tanto tempo no buraco, num problema, que ela já não sabe mais, como você já se acostumou com ele. Mas em nome de Jesus, hoje, Deus está te dizendo que vai te tirar dele para você cumprir o propósito dele. E se um dia você saiu da presença de Deus, porque você caiu num buraco do trauma, de problemas, Deus vai te trazer de volta. Ele vai te tirar desse buraco e vai te trazer de volta em nome de Jesus. Amém? Amém. Não há buraco, não há pecado a qual Deus não possa tirar você para cumprir o propósito dele na sua vida. Amém? Amém. Oremos então. Querido Deus, grandioso, poderoso, maravilhoso Pai, muito obrigada, Senhor, pela oportunidade, Senhor, de levar a tua mensagem, Senhor. Não somos dignos disso, Senhor. Não somos, mas tu, Senhor, é um Deus amoroso, misericordioso, Senhor. Nós te suplicamos, capacita-nos, Senhor, para cumprir o teu propósito. A cada um que está aqui na igreja, aquele que está na sua casa assistindo, que assistirá posteriormente, Senhor. Que o Senhor venha ajudá-los, Senhor, a conhecer os propósitos do Senhor para eles, Senhor. Amém. Que eles possam entender, Senhor, Deus e Pai, como te servir de tal forma, para se sentir uma pessoa completa, uma pessoa realizada de verdade, Senhor. Para isso não precisa ter muito dinheiro, para isso não precisa ter muitos feitos, basta cumprir o teu propósito. Amém. Isso é que traz a verdadeira felicidade para o ser humano. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda todos os dias, Senhor, cumprir o teu propósito, Senhor. Transforma a nossa vida e nos tira dos buracos do pecado. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.